aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a vitória do Vasco por 2-1 em cima do Volta Redonda. Um jogo bem complicado do Vasco, um jogo ruim do Vasco, pra te dizer. Se você pegar o jogo no geral, o Vasco não fez uma boa partida. Não é isso que o torcedor do Vasco espera do time comandado pelo técnico Ramon Dias. E assim, vale o questionamento de que esse esquema do Vasco, com 3 zagueiros, com 2 alas, ele é bom em alguns jogos. Tem alguns jogos que ele vai funcionar contra determinados adversários, mas tem outros jogos que não dá. Tem um problema muito grande nesse esquema do Ramon Dias, que é deixar o Vasco com um buraco muito grande no meio de campo. O Vasco, com o Zé Gabriel e com o Galdames, não consegue preencher a entrada da sua área a ponto de tirar assim o desconforto do adversário. Esse esquema com 3 defensores, tem alguns jogos que ele é realmente muito válido, que ele vai ser útil. Você vai dar liberdade para o Lucas Piton, você vai dar liberdade para o ala pelo lado direito, seja o Paulo Henrique, seja o Puma. Mas tem muitos jogos assim, e é um defeito desse Vasco do Ramon Dias jogando com 3 zagueiros atrás. O Vasco demora muito a recompor. E só o Zé Gabriel e o Galdames não conseguem fazer a cobertura ali da entrada da área do Vasco. Todo time que joga contra o Vasco tem muita liberdade nesse setor do campo. Eles não conseguem preencher, o Vasco fica com inferioridade numérica no setor de meio de campo, tendo apenas o Galdames e o Zé Gabriel, apenas com 2 volantes para marcar a entrada da área. E o que os adversários que estão jogando contra o Vasco, percebendo, estão fazendo? Começam a finalizar toda hora, tem liberdade para achar passe na última linha do Vasco. Então esse é um defeito desse esquema do Vasco com 3 defensores, que o Ramon Dias tem que assim correr para hoje, para agora, para consertar. Se não tem como consertar, você abre mão desse esquema. Você coloca mais um meio campista e tira um zagueiro. Você vê como o Vasco tem dificuldade para articular jogo pelo meio de campo. Também porque falta meio campista, falta gente no campo de ataque. Então esse é um problema e um defeito que eu enxergo no esquema do Vasco com 3 defensores. O Vasco começa até bem o jogo. Nos primeiros 10 minutos assim, da partida, o Vasco tem uma chance com o Puma. O Vasco consegue pressionar bem ali o time do Volta Redonda. O Vasco não faz o gol e o Volta Redonda começa a gostar do jogo. E se você pegar da metade do primeiro tempo em diante, o time do Volta Redonda consegue ter mais oportunidades de gol, consegue ser mais contundente no último terço do que o time do Vasco, que estava com muita dificuldade para triangular a jogada, e nas oportunidades que tinha, o Vasco não conseguia marcar o gol. Mas aí o Vasco vai lá e com a boa cobrança de falta do Payet, na bola parada, consegue fazer 1-0 e termina na frente o primeiro tempo. E aí você pensa, pô, Ramon Dias vai dar uma bronca nos caras e o Vasco vai voltar com uma postura diferente no segundo tempo, mas isso não acontece. Volta Redonda continua melhor na segunda etapa, o Vasco continua com a mesma dificuldade de preencher espaço, continua com a mesma dificuldade de marcar, a marcação do Vasco frouxa, é muito ruim o jogo todo. Em nenhum momento o Vasco conseguiu neutralizar a equipe do Volta Redonda. O Vasco precisa levar o gol, precisa levar um tapa na cara para acordar. E aí acorda, o Ramon Dias acorda, faz algumas substituições que são boas, que surtem efeito rápido, coloca o Sforza, coloca o Adson. Tira o Vasco lá de trás e coloca jogadores mais ofensivos e o Vasco começa a novamente gostar do jogo. Com as jogadas, claro, obviamente acontecendo muito quando o Payet participa do jogo. Fora isso, o Vasco tem muita dificuldade. Muitas vezes o Vasco chega na linha lateral ou com o Puma ou com o Piton e só alça a bola para a área. E o Vasco precisa mais do que isso para fazer um bom campeonato brasileiro, para fazer realmente jogos grandes, jogos importantes. O Vasco consegue novamente o gol em jogada de bola parada, dessa vez com o Verratti. Aí faz o cruzamento de escanteio, bola na área do Sforza, o Verratti aproveita ali o rebote e faz o gol pro Vasco. Mas aí é muito pouco. Hoje o jogo do Vasco foi ruim. Hoje o Vasco fez um jogo abaixo do esperado. O Vasco precisa melhorar, precisa manter um nível de atuação mais alto. E a gente, nós que somos torcedores, tem que cobrar isso. Não é, era um jogo contra o Volta Redonda, não, cara. O Vasco precisa sempre manter um nível alto de atuação. Depois o Vasco foi com um homem a mais, consegue a vitória, mas assim não foi a atuação esperada pelo torcedor Cruz Maltino, tenho certeza disso. Então, rapaziada, Vasco versus Volta Redonda, vamos ver como é que foram os lances dessa partida. O Vasco iniciou até que bem assim nos primeiros minutos do jogo. O Vasco começou buscando pressionar, os jogadores correndo demais, se esforçando para fazer aquela pressão inicial. O goleiro do Volta Redonda sente nesse lance, mas acredito eu que não foi nada demais, tanto que ele terminou a partida toda, jogou o jogo todo ali como goleiro titular.
mas acabou sentindo nesse lance. Esse era um problema do Vasco, cara. O Vasco até conseguia chegar bem aqui pelas laterais do campo, tinha espaço. O Vasco conseguia encontrar as inversões de jogo, mas na hora dos cruzamentos o Vasco não estava acertando. Só isso, o Puma estava errando muito cruzamento hoje. Em vários momentos ele podia trabalhar melhor a bola, mas acabava ali despejando ela de qualquer maneira para dentro da área. O juiz ficou revisando se foi pênalti, se não foi pênalti nesse lance. Mas assim, eu não vi nada. Acho que o jogador do Volta Redonda acabou ali escorando com o peito, tanto que ele viu depois também não deu nada. Bolão do Paê pro David em condição legal, era já pra sair na frente. E a pressão do Vasco surtia efeito no começo do jogo, mas o David se atrapalha todo na jogada. Tenta cortar de letra, depois tenta finalizar de esquerda. Se atrapalhou todo na jogada, não conseguiu fazer valer a pena ali o passe do Paê. É algo assim até que eu já comentei outras vezes com vocês. O Paê poderia ter muito mais assistências no Vasco se os companheiros aproveitassem, mas muitas vezes os jogadores do Vasco perdem gols, perdem bolas assim que poderiam ser gols de forma fácil, simples para um jogador de futebol. Tentativa aí do Léo para o Galdames. O Verratti busca a finalização, mas é travado. Muitas vezes o Vasco tenta buscar o que? Ter o Galdames jogando aqui próximo do Verratti, o Galdames se infiltrando, sendo esse elemento de surpresa. Mas esse passe precisa chegar mais qualificado. A gente vê que ele tenta trabalhar muitas vezes entre linhas, como a gente viu aqui nesse lance mais uma vez, ó, e a bola chega nele. Ele tenta trabalhar entre linhas, se apresenta dentro da área, faz um bom passe e o Puma não aproveita. Então o Vasco, como eu falei com vocês, teve um bom início até de jogo, teve suas boas oportunidades. E aí entra naquilo que eu falei com vocês. O Vasco até inicia bem o jogo, tem até suas oportunidades de gol, mas não consegue marcar. E depois o Volta Redonda acaba até gostando da partida. Bom lance aí do Léo, indo para o campo de ataque, buscando a tabela com o David. Mas o passe acabou ficando muito esticado, acabou ficando muito forte, né? Para o Galdames. E aí o Vasco dando liberdade para o Volta Redonda trabalhar a bola. O Vasco sendo moroso, a marcação do Vasco meio que bagunçada no jogo de hoje, eu achei, cara. Marcação do Vasco não encaixou em nenhum momento da partida. Em nenhum momento o Vasco conseguiu encaixar a marcação no ataque do Volta Redonda. Tentativa aí de passe do Zé Gabriel. Buscando o David. Que faz até um bom passe pro Puma, mas pouca gente na área. Sempre o Galdames tenta pisar na área, mas é pouca gente. 1, 2, 3, 4, 5 defensores do Volta Redonda contra 2 ali do Vasco na área na hora do cruzamento. Depois o David até tenta também dar um peso maior na área, mas é pouca gente do Vasco dentro da área. Tentativa de chute do Volta Redonda, boa defesa do Léo Jardim. Teve alguém que se destacou hoje mais uma vez com uma grande partida, com uma grande atuação. Foi o Léo Jardim, fez mais um ótimo jogo. E o Puma hoje não conseguiu aproveitar a oportunidade, né, cara? O Puma até entrou bem em alguns jogos quando veio do banco de reservas, mas hoje não conseguiu aproveitar bem a oportunidade. Não gostei do jogo que fez o Puma. Muita liberdade para avançar, para atacar, que é o que ele faz de melhor. Mas não caprichou na hora dos cruzamentos, cara. Poderia ter, se ele capricha na hora dos cruzamentos ou na hora de dar os passos, poderia ter saído aí facilmente com uma assistência e um gol marcado do jogo. E aí agora todo mundo estaria elogiando a atuação do Puma, discutindo se ele tem que ou não voltar a ser titular. Quase que o Léo faz esse gol contra. Aqui já era o momento do jogo que eu falei com vocês, que aí o Volta Redonda viu, pô, vou tentar também. Já que eles não fizeram um gol e o Vasco dando espaço na entrada da área, principalmente, marcando mal, não conseguindo em nenhum momento neutralizar o ataque do Volta Redonda, eles foram pra cima também, foram buscar o jogo. E o jogo ficou muito franco, com o Vasco muita dificuldade de sair jogando de trás, muita dificuldade de trabalhar, muitas vezes tendo que apelar para lançamento longo, para chutão. Que é um jogo que eu particularmente não acho tão vistoso, não gosto tanto. Aí um bom lançamento do Paê buscando o Galdames. Dá a bola no Puma, não sei se ele quis chutar, se ele quis cruzar, mas acabou saindo um bonito chute do Puma. E o goleiro faz uma grande defesa. Aí já foi no finalzinho mais aí do primeiro tempo que o Vasco voltou a ter um pouquinho mais de presença no campo de ataque.
Mas a gente vê que as jogadas do Vasco saem muito quando o Payet participa. O Payet participou, o Puma teve uma chance. O Payet participou, o Puma teve outra chance. De novo com bola do Galdames também. Aí o Payet parte para cima da marcação, busca a pedalada, faz o corte, vai buscar de novo o cruzamento aí no segundo pau pro Verratti. Mas o jogador do Volta Redonda consegue fazer um corte providencial. Mas a gente vê que quando o Payet participa do jogo, algo de bom acontece no time do Vasco. As jogadas tendem a ser concluídas de uma forma melhor, mais vistosa. E aí, o gol do Vasco. Bola do Payet, colocou com açúcar na cabeça de Zé Gabriel, que marcou o gol, né, cara? Zé Gabriel, que é muito questionado. Faz bem ali o feijão com arroz na maioria dos jogos. Melhorou muito do que... Assim, quando o Zé Gabriel chegou no Vasco era tenebroso. Hoje em dia ele é um jogador que faz o feijão com arroz. Muitas vezes não compromete. Quase nunca compromete, na verdade. Como ele comprometia antes. Vasco que hoje teve a estreia do Sforza, né? Jogador que a torcida estava muito ansiosa para ver jogando. Fez um bom jogo, estreou bem. E aí o Volta Redonda volta pro segundo tempo, mais uma vez pressionando o time do Vasco. Eu jurava pra vocês, rapaziada. Eu jurava pra vocês, cara, que o Vasco ia conseguir melhorar no segundo tempo. Mas não melhorou. Teve essa boa jogada pro David mais uma vez. Outra chance pro David, né, cara? O Zé Gabriel rouba bem a bola. O Payet fala, faz meu braço de novo pro David. E o David perde o gol. Não dá, cara, não dá. Tem que fazer essas oportunidades. Tem que fazer. Imagina se é um jogo grande e o David perde esse gol. Não pode, pô. Não pode. Você tá perdendo contra o Volta Redonda, pô. Imagina um jogo grande, um jogo realmente pegado, difícil. Não dá. E aí vai sair o gol do Volta Redonda, o Vasco com 3 zagueiros levando um gol de cruzamento, porra, aí é sacanagem. Aí é sacanagem, né, mano, aí não dá, porra. Medel marca mal, o Léo marca mal, o João Vitor não tava marcando ali ninguém, o cara aparece livre, né, porque não era pra fazer o gol, é um absurdo, porra. Um absurdo que não pode acontecer. De forma alguma. E aí o Vasco leva o gol e acorda na partida, né? Misteriosamente o Vasco volta a ser um pouquinho mais presente no campo de ataque. Tem esse gol aí do Payet que vai ser anulado, né? Já tinha sido anulado antes mesmo dele finalizar, por falta ali do Verratti. Jogada do Lucas Piton, com o Payet dando um passe ali de qualidade pro Adson buscar o cruzamento. Bonito o passe do Payet, né, cara? A elegância dele jogando futebol é diferente. E aí sai o gol do Vasco, 2. O 2-1 do Vasco, cabeçada do Sforza, cobrança de escanteio do Payet. E o Verratti aparece para cravar. O pirata do Vasco faz o gol. Gol importante para ele seguir aí marcando e aparecendo como artilheiro do Cruz Maltino. Eu falei para vocês, o Vasco precisou levar o gol para acordar, cara. E depois que faz o gol, o Vasco volta a se fechar. Eu não entendo, rapaz. Eu não entendo. Porque não pode jogar sempre pra frente, sempre pro campo de ataque, sempre buscando fazer o gol a todo momento, com a maior intensidade possível de cada jogador. E foi isso, rapaz. Depois ainda teve ali uma expulsão de jogador do Volta Redonda, que acabou pisando no Medel. Mas vitória do Vasco, vitória aí que mantém o Vasco no G4 da competição. Não foi o melhor jogo, mas é óbvio, você não vai jogar bem em todos os jogos, mas liga o sinal de alerta e assim, tá, importante. Até quando não joga bem, o Vasco consegue ganhar. Beleza? Nosso vídeo de hoje, abraço no Francesco, é nóis. Fui!